Hora da lição! Sejam todos bem-vindos e que Deus continue abençoando a todos. Se você ainda não se inscreveu no canal, clica aí, inscreva-se, aperte o sino de todas as notificações, o primeiro sininho aí, você vai receber um aviso quando entrar um vídeo aqui no canal. Meu canal é Vanilton Paixão Oficial, tá certo? Dá um like aí e compartilha com seus amigos. Domingo 19 de fevereiro, título do dia: o que é importante em primeiro lugar? Aqui não é uma pergunta, é uma afirmação. O que é importante em primeiro lugar? Agora eu faço a pergunta para você, né? Eu faço a colocação agora para você com forma de pergunta. O que é importante em primeiro lugar para uma vida de sucesso? O que é que você acha? Se você quiser, pode comentar aí, já começar o vídeo comentando. Talvez você já passou por alguma situação e aí realmente deu certo você realizar algumas coisas, algumas estratégias, e aí você pode compartilhar se você quiser, tá bom? O que é importante em primeiro lugar? Já começa com a primeira pergunta, está lá em Eclesiastes, capítulo 12, verso 1. Pergunta: qual é a mensagem para nós nesse texto? Aí você pode ler com calma em casa. Resposta: devemos seguir a Deus desde o início da vida. Ou seja, quando nós, desde criança, somos criados pelos pais e os pais nos ensinaram a seguir o caminho correto, nós aprendemos desde criança. Desde cedo, desde adolescente, você já precisa preparar o caminho que você vai seguir, ou seja, vai casar, vai estudar, vai fazer faculdade, vai estudar primeiro, vai se preparar, ter um bom emprego para não passar situações ruins. Eu, por exemplo, se eu pudesse voltar no tempo, eu me prepararia um pouco mais para algumas situações, mas graças a Deus que eu coloquei minha vida nas mãos de Deus e consegui realizar e deu certo. Então, graças a Deus que eu consegui estar com Deus. Se eu pudesse voltar no tempo, eu retornaria, me prepararia mais para algumas situações, mas graças a Deus que eu busquei Deus em primeiro lugar e Deus supriu as minhas necessidades. Graças a Deus que nós temos Deus aí para buscar e a justiça dele. Com certeza vai dar certo. Está dando certo na minha vida e se você buscar Deus, com certeza vai dar certo na sua. À medida que a juventude amadurece, surgem pensamentos sobre o suprimento das necessidades básicas. À medida que vai passando o tempo, a gente vai amadurecendo. Estou falando para os jovens aí mais novos que estão começando aí a vida, está difícil, em um país que dizem que está em crise, porém a crise é você estar dentro de casa, na verdade. Enquanto muitos ricos estão ganhando mais dinheiro, os pobres estão empobrecendo mais. Porém, a crise está em você ficar em casa. Necessidades básicas, como por exemplo, alimentos, roupas e abrigo, ou seja, uma casa, quer ser independente, tem que comprar roupa, tem que se preparar para ter um carro, uma moto para trabalhar. Eu quero casar, então precisa se preparar mais para enfrentar a vida. Não quero casar, mas mesmo assim precisa se preparar para a vida, para enfrentar a vida. Então os pais acompanham os filhos, ensinam o caminho que se deve andar, fazendo culto em casa, envolvendo eles ali na verdade, na mensagem, no caminho de Cristo, ensinando a buscar o reino de Deus, o reino dos céus e a justiça de Deus, ensinando sobre finanças, a devolver o dízimo e a oferta desde criança. Eu ensino isso para o meu filho. Não tem nenhum mal em você ensinar o filho o caminho correto, o caminho que se deve andar. Até porque é uma preparação para a vida que está chegando aí, a vida difícil, para que os filhos sejam independentes e também saibam enfrentar a vida, mas que enfrentem com Jesus, com Deus no coração. E aqui fala o seguinte, em Mateus, capítulo 6, verso 33, diz assim: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Então Jesus mostrou como priorizar nossas necessidades. Priorizar é você buscar primeiro o reino dos céus.
busque a Deus primeiro e não realize só sua vontade, sua justiça, mas busque a justiça de Deus. Vá na Bíblia buscar a resposta que tem resposta para tudo, resposta financeira, para mordomia cristã, saúde, romance, ensinando a ter sucesso na vida, a mudar o caráter, ensina tudo o que nós precisamos. Então, Jesus foi certo nas palavras quando ele disse: busquem primeiro a Deus, o reino dos céus, e a sua justiça, e todas as coisas serão supridas, as necessidades serão supridas. E aqui vem falando da preparação para o casamento, que precisa estudar, se preparar para suprir as necessidades também na família. E aqui diz que lá em Gênesis capítulo 28, verso 20 ao 22, Jacó tinha feito algumas escolhas importantes nos aspectos espirituais e financeiros da vida dele. Em visão, o Senhor apresentou-se a Jacó e disse assim: eu sou o Deus de Abraão, seu pai, e Deus de Isaque. Está lá em Gênesis capítulo 28, verso 13. Por isso, como parte do seu voto a Deus, Jacó também respondeu a Deus e disse: então o Senhor será o meu Deus. E fez um voto para Deus, acreditando nele e buscando primeiro o reino dos céus. Isto está lá em Gênesis capítulo 28, verso 21, que fala sobre esse trecho aí, essa passagem da história de Jacó. Então ele queria casar com Raquel, porque ele amava muito, ele se preparou, trabalhou 7 anos, e no dia do casamento, ao invés de o sogro colocar Raquel, ele colocou Lia, a mais velha, e aí ele descobriu que era Lia que estava ali, não Raquel que ele amava. Aí o sogro disse: você trabalhou 7 anos por um, agora vai ter que trabalhar mais 7 por outra. Aí trabalhou 14 anos, porque ele amava e respeitou essa situação, e amava Raquel. Então ele casou, ficou com as duas. Não é o ideal, a lição diz que Deus permitiu esse episódio na vida dele, ficar com as duas, porém não é o correto ter 2 mulheres, mas Deus permitiu. Mas ele cuidou delas, cuidou dos filhos, é isso que a história conta, que ele cuidou, apesar de ele ter 2, ficou com as 2, mas ele amava Raquel, que era um casamento apaixonado de amor verdadeiro, no íntimo ali, que era com Raquel. Mas ele só foi enganado por essa situação aí. E ele cuidou das 2, foi embora com os filhos, com os gados, tudo dele, dinheiro, tudo que ele constituiu, e viveu a vida deles ali em paz, e ele foi com condições. É isso que está se falando aqui. Depois ele pediu perdão a Deus sobre os erros da vida dele. Mas a lição está falando aqui que precisa se preparar primeiro, quem não tem família, estudar, ter um bom emprego, se preparar para que possa casar e suprir as necessidades do casamento ali, financeira, das contas e tal, e que tenha o amor também, um com o outro, respeito, ver também se a pessoa, como é o jeito dela, a família, de onde ela vem, tudo a lição está explicando sobre conhecer a pessoa, para que depois não se arrependa. Tem casamentos aí que as pessoas matam e morrem por causa do dinheiro e pela falta dele também. Então é uma coisa complicada, tem que realmente ter o conhecimento de Deus, buscar primeiro o reino dos céus e a justiça de Deus e o discernimento de Deus para você ter essa preparação. Quem já casou, já tem uma família, está passando dificuldades, também pode buscar o reino dos céus. Graças a Deus, Deus está com os braços abertos para ajudar. Não é possível que Deus está vendo você buscar Ele e não vai te ajudar. Ele nunca viu o justo desamparado, nem os filhos, a descendência, mendigando pão. Por isso, pode buscar, a palavra de Deus afirma que busque primeiro o reino dos céus e a justiça dele, e as coisas serão supridas, as necessidades serão supridas. Segunda pergunta, leia Gênesis capítulo 29, verso de 9 a 20. Aí você lê com calma em casa. Pergunta: o que há de importante no tempo desse evento da vida de Jacó? O que é importante? Resposta: depois de entrar em aliança com Deus, Jacó estava pronto para ter uma família. Deus permitiu que ele se casasse com Raquel e Lia. Foi o que eu já havia falado aqui, comentado. A preparação é importante em tudo.
em tudo, para constituir uma família ou uma empresa ou qualquer outra coisa, um projeto social, qualquer outra coisa, precisa se preparar, mas coloque Deus em primeiro lugar e a justiça dele, e Deus vai ajudar você, te guiando nesse negócio. Então, que nós possamos buscar a Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e com certeza a palavra de Deus garante que as nossas necessidades serão supridas conforme a vontade de Deus. Vamos orar? Obrigado, Senhor Deus, porque nós temos um Deus poderoso, um Deus dono do ouro, da prata e Deus do impossível. Que o Senhor nos ajude ao buscarmos o Senhor em primeiro lugar, a sua justiça, o teu reino, que o Senhor seja o nosso capitão, o nosso guia, o guia da nossa família, o guia do casamento, o guia dos filhos, da nossa vida. Que o Senhor dirija a nossa vida para dar tudo certo, mesmo em meio às aflições, que o Senhor nos dê o consolo e faça da nossa vida uma vida de sucesso para o teu reino, em nome de Jesus. Amém. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar o seu like aí e compartilhar com seus amigos. Que Deus abençoe, um grande abraço e até a próxima Hora da Lição.